Olá pessoal, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre autossabotagem. O tema de hoje é autossabotagem, será que isso acontece com você? Fazer uma aula rápida, falando sobre esse tema, esclarecer, e eu posso afirmar que acontece com todo mundo. Em maior ou menor grau, todo mundo vai se autossabotar de alguma forma, em alguma área, de alguma maneira. Varia apenas o grau com que as pessoas se autossabotam. E é para você perceber isso, tem que entender primeiro o que é autossabotagem. É quando você faz ou você deixa de fazer alguma coisa que você poderia fazer, que em teoria você poderia fazer, para melhorar a sua vida e você não faz. Tem coisas que você faz que até prejudicam a sua própria vida. E tem coisas que você deixa de fazer que poderiam beneficiar a sua vida. Então isso acontece em várias áreas, nos relacionamentos. Às vezes as pessoas se mantêm num determinado relacionamento que sabe que não é mais saudável, que sabe que já deveria ter terminado, que gera muita dor, muito sofrimento, e a pessoa não consegue sair daquilo. Ela mantém um relacionamento ruim. Na questão da saúde, da alimentação, a gente sabe muitas vezes que não deve comer determinadas coisas, mesmo assim a gente come. Sabe que só deveria comer uma certa quantidade, mas come além daquilo que a gente deveria comer. Na questão profissional e financeira, talvez tenha algum curso que você sabe que se você fizesse, traria para você uma renda maior. Algumas despesas talvez que você tenha, que você poderia cortar, mas você não olha para aquilo, você não corta. Cursos, enfim. E às vezes não são coisas tão grandes assim, difíceis de fazer. Não é que você tem que fazer uma faculdade, um curso superior, às vezes é uma pequena providência que você poderia tomar. Então pense na sua vida quantas pequenas coisas você faz que acabam prejudicando a sua vida e quantas pequenas coisas você deixa de fazer também, que se você fizesse, iam alavancar a sua vida de alguma forma. E por que isso acontece? Por que a autossabotagem acontece? Ela acontece porque ela não acontece num nível racional consciente. Nós temos a nossa mente racional, o intelecto, que é o que ajuda você a fazer conta, a fazer cálculo, é por onde você aprende a falar, onde você resolve um problema lógico de raciocínio. Só que essa mente racional, ela comanda somente 5% das suas decisões e escolhas. A mente inconsciente ou mente subconsciente, que é bem mais profunda, ela comanda 95% das suas decisões e ações. Então lá no subconsciente, onde tudo acontece de uma forma mais rápida, no piloto automático, para você ter uma ideia, enquanto da força que tem a mente subconsciente, ela consegue processar informações, segundo, numa quantidade 1 milhão de vezes maior do que a mente racional, do que a mente consciente. Então nosso inconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais poderoso do que a nossa mente racional. Quando você vai tomar uma decisão, a maioria das vezes, essa decisão já foi tomada inconscientemente, sem que você nem tenha tido tempo para pensar naquilo. E aquela decisão, ela emerge das profundezas do seu subconsciente, ela emerge na sua mente racional, e aí a mente racional pensa que foi ela quem tomou a decisão. Só que ela já acatou uma decisão que já havia sido tomada. E a mente racional apenas justifica essa decisão, muitas vezes. Então, sei lá, dá vontade de comer aquele doce e você sabe que não deve comer porque de repente você já está acima do peso e tal, sabe que faz mal para a sua saúde, você tem diabetes, e aí sabe que não pode comer aquilo. Aí vem uma vontade irresistível de comer e você vai e come. E aí depois, e na hora você pensa, mas eu mereço. Mas é só dessa vez. Então vem uma justificativa racional para uma decisão. E decisões às vezes que até podem parecer boas. Você escolhe, por exemplo, um parceiro ou uma parceira para se relacionar, um sócio. Você faz uma escolha inconsciente daquilo. Você acha que está decidindo por questões lógicas, racionais, mas no fundo são questões inconscientes que estão levando você a escolher aquele parceiro, aquela parceira, aquele sócio para trabalhar com você. E a sua mente racional apenas vai justificar por que é que você escolheu aquela pessoa. Mas a decisão já foi tomada
inconscientemente. Então, o que é que leva a pessoa a se auto-sabotar? É aquilo que está gravado no seu inconsciente. Aquilo que está... Os programas que você tem instalado no seu inconsciente que levam você a decidir escolher de uma forma boa ou de uma forma ruim. De uma forma que seja positiva para a sua vida, que leva você a crescer, ou de uma forma que leva você a gerar sofrimento. Então, cada pessoa tem a sua programação interna. Esses programas, a gente vai aprendendo, a maioria deles, né, na nossa infância, na convivência com o pai, com a mãe, mas a gente vai gravando, né, crenças, que são as formas de ver o mundo, de interpretar a realidade. A gente vai herdando as crenças, né, vai aprendendo através de coisas que a gente ouviu dos nossos pais, da sociedade, dos professores, da religião, através de coisas que nós vivemos também, experiências pessoais que nós tivemos, vão marcando crenças. Então, dependendo do que a sua mãe ou seu pai fala sobre relacionamento, você vai aprender ali um código do que é relacionamento, de como é que deve ser um relacionamento. Dependendo do que a sua religião fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, você aprende certas coisas sobre prosperidade. E aquilo vai virando um código interno que fica profundamente marcado no seu inconsciente, e quando você vai tomar uma decisão, a sua mente ela consulta aquilo de forma instantânea, automática, 1 milhão de vezes mais rápido do que a sua mente racional poderia fazer, a decisão é tomada. Então, você precisa descobrir esses programas internos inconscientes. Quais são eles? Agora, uma dica interessante é assim, todas as vezes que você passa por uma experiência que deixa uma marca emocional negativa, então, uma experiência de rejeição que você viveu na infância, ou um relacionamento que acabou, que deu errado, ou uma empresa que foi à falência, todas as experiências negativas que deixam emoções marcadas no seu, né, na sua mente, no seu corpo, né, a emoção fica marcada no corpo também, elas ajudam a criar crenças limitantes, crenças negativas, programas negativos. Então, vamos supor que você teve um negócio e foi à falência. E aí essa experiência te gerou estresse, tristeza. Quando você lembra dessa falência que você viveu, surgem emoções ruins. Essas emoções vão dar origem a vários tipos de crenças limitantes. Então, eu não sou competente o suficiente, eu não sei ter negócio, eu não posso abrir um outro negócio porque vai quebrar também. Ou então um relacionamento que deu errado, né? Você sofreu uma traição no relacionamento. E aí quando essa experiência deixa em você marcas emocionais, né, de tristeza, raiva daquela pessoa, vai dar origem também a vários tipos de pensamentos limitantes. Então, eu não mereço um relacionamento saudável. Ou então, os homens ou as mulheres não são confiáveis, né, porque eu passei por uma traição, então os homens e as mulheres não merecem a minha confiança. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, porque relacionamento traz muita dor e decepção. Então, coisas que você ouviu alimentam as suas crenças. Coisas que você testemunhou. Às vezes você não ouviu aquilo ser falado, mas você viu aquilo acontecer na vida dos seus pais, na vida da sua família. Então, mesmo que a sua mãe nunca tenha falado, né, que assim, a frase clássica, né, os homens não prestam, o homem não vale nada, mas né, se você viu seu pai maltratando a sua mãe ou traindo a sua mãe muitas vezes, lá no inconsciente a criança, né, ela vai interpretar assim, poxa, se nem o meu pai é um homem bom para as mulheres, então nenhum homem é bom para as mulheres. E aí você segue acreditando nisso, às vezes sem conseguir enxergar isso de maneira clara, e isso vai gerando vários problemas de relacionamento na sua vida e você não entende por quê. Você tem um programinha ali instalado no seu inconsciente. Então a autossabotagem, ela não acontece por acaso, né? Por que as pessoas procrastinam tanto? Procrastinar é aquela coisa de fazer o que é menos importante agora e fazer o que é mais importante depois, ou nunca fazer o que é mais importante. Você vai deixando para amanhã, para depois de amanhã, e não faz. E às vezes é algo que... Às vezes é uma tarefa talvez trabalhosa, né, que vai exigir ali uma demanda, mas às vezes é uma coisa simples e você simplesmente não faz aquilo, vai deixando para amanhã, para depois. Eu lembro de um aluno que eu tive, ele tinha um comportamento bem estranho, que ele não conseguia entender a razão, que era assim,
ele tinha pagamento para receber de alguns clientes e ele simplesmente não ia receber o pagamento. Era só ele ligar para o cliente, passar lá e receber o pagamento. Só que ele não ia. Ele não ia. Por que eu faço isso? Por que eu ajo dessa maneira? E ele se fazia essa pergunta e não conseguia entender. E até que num treinamento que eu fiz, né, que falava sobre prosperidade, ele entendeu que ele tinha uma crença, né, por ter ouvido já muitas vezes, né, que ele trabalhava como despachante, né, todo despachante é ladrão, despachante é ladrão, despachante ele quer levar vantagem sobre as pessoas, despachante eles querem enriquecer as suas custas. Então ele tinha esse pensamento, ele ouviu muito isso, né, que todo despachante é ladrão. No final das contas ele tinha medo de ser visto como ladrão. Então, não coletar um pagamento era uma forma dele se manter pobre, não enriquecer, para não ser visto como ladrão. Quando a gente traz isso à tona com essa clareza, fica parecendo uma coisa meio absurda. Sem lógica, não tem sentido isso, né? Mas é assim que funciona no inconsciente. Ele não analisa, ele não tem um critério racional para avaliar certas coisas. As coisas acontecem de forma simplesmente automática. Então, era o que acontecia com ele. Outra coisa que aconteceu com esse aluno também foi que ele comprou um carro e ele precisava justificar para todo mundo que ele parcelou o carro muitas vezes, que foi muito difícil comprar aquele carro, porque ele tinha medo que as pessoas o vissem como ladrão. Então veja como isso é extremamente sabotador, como é uma coisa extremamente limitante. Então crença você pode ter em várias áreas da sua vida, né? Pode afetar seus relacionamentos, pode afetar a prosperidade, pode afetar a sua saúde física também. Questões ligadas à autoestima, né, podem gerar problemas em várias áreas ao mesmo tempo, às vezes não ao mesmo tempo, mas é possível, né? Por exemplo, a crença de que você não merece coisas boas, de que você não merece ser feliz. Então, lá na sua infância você não recebeu atenção suficiente, ou você se sentiu rejeitado em várias situações, ou de repente o pai ou a mãe abandonou a família, e aquilo gera um sentimento na criança, né? Eu não mereço coisas boas. Eu não mereço uma vida próspera, eu não mereço bons relacionamentos. E aí a pessoa cresce e ela começa a criar isso na vida dela, essas dificuldades na vida. E ela não consegue entender o porquê. Por que eu só me relaciono com pessoas com esse padrão, pessoas que me abandonam, ou pessoas que são agressivas, ou pessoas que têm sérios problemas emocionais? Ou então por que eu tenho esse padrão de sempre que eu estou crescendo num trabalho, eu sou demitido, ou eu me desinteresso por aquilo, vou buscar uma outra coisa e nunca consigo crescer verdadeiramente. É possível até gerar doença, né? Então a pessoa não se sente merecedora. Então se eu não me sinto merecedor, não sou bom o suficiente, eu não mereço me tratar bem, então me alimento mal, eu não faço exercício físico, eu não tenho tempo para mim, eu crio uma vida estressante, aí eu vou adoecer. Então a autossabotagem ela tem inúmeras formas, são infinitas as maneiras que nós temos, né, que a nossa mente inconsciente ela encontra para que a gente possa se punir, se não crescer. E o nosso trabalho para melhorar isso, né, a gente não vai conseguir eliminar 100%, mas a gente consegue melhorar muito, é descobrir quais são esses programas inconscientes e limpar. E aí vem a utilidade da técnica da EFT. Não sei se você conhece a técnica, né? A maioria das pessoas que me seguem já conhecem, mas aquela técnica estranha que eu ensino, né? De tocar nos pontos e acessar emoções do passado, porque a técnica ajuda você justamente a limpar esses programas negativos, a limpar as emoções que ficaram impregnadas em você de situações do passado, situações que geraram mágoa, rejeição, frustração, tristeza. Lembra que eu falei no começo, né, que toda experiência que deixa uma emoção negativa, ela gera pensamentos limitantes também. E a técnica, ela é muito eficiente em limpar as emoções de eventos, de situações do passado. Você consegue limpar traumas, consegue limpar situações de mágoa, de raiva, de rejeição, de tristeza, de culpa, de abandono. À medida que você limpa essas emoções negativas, é como se você tivesse realmente apagando do seu inconsciente, limpando do seu inconsciente esses programas negativos que geram tantos problemas na sua vida, né, que geram autossabotagem, procrastinação, ansiedade, medo, insegurança, problema de relacionamento, problema financeiro, profissional, problemas de saúde. Então, usando a EFT,
você limpa o seu inconsciente e a autossabotagem na sua vida vai diminuindo de forma natural. Sem que você precise se esforçar para não se autossabotar. Naturalmente você vai escolhendo coisas melhores. Você vai tendo decisões que são mais acertadas, sem precisar fazer esforço para isso. Porque na nossa essência, na nossa essência mais profunda, não existe autossabotagem. A nossa essência mais profunda, ela é de paz, ela é de harmonia, é de amor. E toda a negatividade, ela encobre a essência verdadeira do ser humano. Quando você começa a limpar os programas, a sua verdadeira essência começa a aflorar. E aí você não é mais comandado pelos programas inconscientes negativos, e sim pela sua própria essência. E aí a sua essência faz escolhas melhores. Só pode fazer escolhas melhores, né? A essência limpa, livre, né, de negatividade, completamente sem nenhum filtro emocional por cima negativo para distorcer aquilo que vem da essência, nos leva a escolher melhor, a decidir melhor. Você pode chamar essa essência, né, da sua conexão interior mais profunda, ou sua conexão com o universo, com Deus, que ela está bloqueada. Tem os filtros das emoções e das crenças entre você e a sua essência mais profunda, entre você e Deus, ou entre você e o universo. Então, à medida que você limpa a negatividade, você começa a se conectar com essas coisas boas. É como se fizesse um download direto, né, do universo, de tudo que é bom. E aí, de repente, você passa simplesmente a escolher alimentos melhores para a sua saúde, sem fazer esforço para isso. Você começa a escolher fazer uma atividade física, e aquilo se torna uma coisa natural e prazerosa para você. Você começa a cortar certos relacionamentos da sua vida, se desinteressar por certos tipos de amizade, e começa a alimentar amizades mais saudáveis, grupos melhores de amizade. E aí você começa também a dar passos para melhorar o seu trabalho, para aumentar a sua renda. Talvez você encontre uma missão de vida, né, que antes você não sabia qual era, e você estava no emprego insatisfeito, infeliz e não realizado, e aí de repente você começa a ter intuições, impulsos de escolher um outro caminho, de fazer uma outra coisa, e aí a sua vida vai mudando, de repente você vai trabalhar com uma outra coisa completamente diferente do que você fazia antes. Então, por isso que eu recomendo muito a prática da EFT, né? O que é que eu faço, André, para me libertar da autossabotagem? Em primeiro lugar, começa a limpar as emoções negativas do passado que você carrega. Se você não conhece a técnica, né, vai lá no meu site, no eftbrasil.com.br, baixa o manual gratuito lá, lá você vai conseguir acesso ao manual, e começa a fazer a técnica em você, vai limpando situações do passado que você viveu, que trazem emoções negativas. Cada dia você limpa uma situação, dia após dia você vai limpando, limpando. E a sua vida vai se transformando aos poucos. Então, esse cuidado de limpar o inconsciente, né, a gente tem cuidado com a higiene externa do nosso corpo. Vai tomar banho todos os dias, né, deixa o corpo limpo, cheiroso, mas ninguém faz a higiene mental e emocional. Poucas pessoas fazem isso, né? A higiene mental e emocional. E poucas pessoas, e das que fazem, poucas conseguem realmente fazer de uma forma profunda, né, a higiene mental e emocional. Então, EFT é uma ferramenta para uma profunda higiene mental e emocional, uma profunda e eficaz higiene mental e emocional. Limpar aquilo que não faz bem para você, que está no seu inconsciente acumulado, só causando prejuízo, né? Deixa eu só ler aqui um comentário, né? Conceição Rocha, boa tarde a todos. Estou impressionada, falei sobre isso essa semana. Tenho vários problemas e sentimentos de inferioridade. E muitos dos sentimentos que você, André, citou, justamente devido a tantos problemas familiares que tive quando criança. Pois é. É você, e não se sinta sozinha. Muitas pessoas passam por isso. E não tem essa consciência que você tem. Pelo menos você já sabe, né, que tem ali coisas para você curar no passado. Então a primeira coisa é saber que existem essas coisas, entender que elas causam prejuízo, e depois é buscar uma forma eficiente de limpar. E aí fazendo EFT você limpa, né, Suzana? Como fazer? Aprender EFT. O primeiro passo é você se esclarecer, entender que existe esse conteúdo interno que gera autossabotagem. Não é sua culpa, mas a responsabilidade é sua. Responsabilidade de
começar a buscar, a entender isso, e o segundo passo que é limpar tudo isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Bom, é isso. É só falar rapidamente sobre esse tema, porque é um tema que eu recebo muitas perguntas. As pessoas perguntam, como é que eu me liberto da autossabotagem? E a autossabotagem é um tema extremamente genérico, é muito abrangente. Porque qualquer área da sua vida você tem algum nível de autossabotagem. Então, como é que eu me liberto da autossabotagem de forma geral, né? Não tem como, não é assim, é aos poucos, é limpando as emoções e crenças negativas, e aí, gradativamente, o efeito da autossabotagem na sua vida diminui, pouco a pouco, passo a passo. Então é isso, né? Se você gostou dessa aula aqui, compartilha, né? Marca alguém aqui nos comentários, ou compartilhe esse vídeo aí na sua página, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E se você quer saber mais sobre a EFT, vai lá no meu site, né, no eftbrasil.com.br, baixa o manual gratuito, tem muito material gratuito, aí você se cadastra lá no meu e-mail, se você baixar o material, se você quiser, e aí você vai receber também bem mais conteúdo para ensinar o que é a EFT, como é que ela funciona, e também coisas emocionais para você começar a entender e se libertar. Então é isso.